Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz Dani Ortiz de volta ao programa. Uma participação efetiva aqui, lugar cativo. Só tem 3 pessoas, 4, né? Tem o seu lugar garantido aqui. Eu tenho o meu aqui. 4? Eu. Dani Ortiz, a comandante Nádia. Rigoto. O Rigoto e o Lênin Estreia. O Lênin chega às 4 da tarde e senta aqui. E ninguém tira ele dali. É impressionante. O governador Germano Rigoto também tem começado. Eu chego no estúdio e ele já está aqui, sentadinho no lugar dele aqui. Não é ninguém pegar. Claro. Não, eu às vezes até chego atrasado, ainda eu tenho precisa, porque eu garanto. Eu sei disso. Aqui. Luiz Coronel. Tudo bem, Luiz Coronel? Como que não? Tudo bem, sim. Eu estou pensando muito. Eu estive lendo essa semana que entre 1900 e 1940 o Brasil cresceu 4,8%. Entre 1940 e 1980 cresceu uma média de 6,8%. De 1980 para cá veio resvalando e caindo. Então caberia a classe política, caberia todo brasileiro perguntar o que fizemos de errado quando as outras nações que deixaram de lado utopias, partidos, ideologias, investiram em educação, em tecnologia, foram embora, estão com renda per capita 5 vezes maior que a nossa, como é o caso da Coreia, e nós ficamos aqui em debates e em duelos completamente arcaicos. Isso que eu tenho pensado ultimamente. Não precisa nem se esforçar muito, é só tu assistir a TV Assembleia lá que tu vai entender um pouquinho do porquê disso, né? Nosso querido amigo Deli Fialho, que empresta um trabalho extraordinário para o Sebrae, especialmente num tema que eu gosto muito, que é liderança. Parabéns, Deli. Nós fomos, o Luiz Coronel estava lá também na apresentação. Pena que eu não pude ir a Bagé. Lamentei, quando tiver o próximo eu vou. Está devendo, né? Está devendo. Parabéns, Deli. Parabéns. Tá bom. Muito obrigado, Paulo Sérgio. É um prazer estar aqui. Na linha na sequência do que o Luiz Coronel acaba de falar, eu tenho também uma preocupação até, né? Acho que todos nós, talvez, acredito eu, estejamos vivendo esse dilema no país, né? Para onde vai? Eu, há pouco tempo atrás, participei de um seminário lá na Manaquê, em São Paulo, e eu ouvi uma das pessoas que fez uma apresentação lá para nós, fez um questionamento assim, diz ele, na visão, um homem do mundo, que ele afirmou de que se vive talvez a maior crise sob visão de futuro do mundo. A pergunta é, para onde vai os Estados Unidos? Para onde vai o Brasil? Para onde vai o Rio Grande do Sul? Para onde vamos? E a pergunta, para onde vai Porto Alegre? E a pergunta recai sobre as empresas. E ele fez a pergunta a cada uma das 300 pessoas que estavam lá. Você sabe para onde vai a sua organização? O que você está fazendo com ela? Né? E é isso que a gente está procurando fazer no Sebrae, né? Dar um norte para o Sebrae, porque a gente entende que é uma organização que tem um papel muito importante num país que é formado por 98% das empresas brasileiras são de pequeno porte, né? E responsável por mais de 50% dos empregos formais hoje no país. As pequenas empresas brasileiras foi a que tiveram uma contribuição grande para atravessar, fazer essa travessia do Brasil, garantindo alguns empregos, quando as grandes companhias fizeram grandes programas de demissão. Então, e a gente fala muito disso, né, Paulo Sérgio? Por isso, talvez, seja reconhecido o trabalho que o Sebrae faz. Sabe qual é o objeto mais vendido no Brasil hoje? É lupa. Está todo mundo procurando uma liderança de lupa para nos presidir nos próximos 4 anos. Então, se me permite completar isso. Eu passei esses últimos 2 dias, segunda e terça-feira, de lupa, na Singular University, lá em São Paulo. A HSM trouxe eles para cá para um seminário de 2 dias. E se falou de todas as tecnologias que você pode imaginar no mundo hoje, que as mais avançadas do mundo. Só que atrás disso tem uma palavrinha-chave dita por todos eles, todos os cientistas, pesquisadores que passaram por lá e falaram. Há que se ter, a tecnologia tem um papel fundamental, mas atrás desse negócio tem um negócio chamado humanos e liderança. Então o recado é esse, formem lideranças nas suas organizações, lideranças com visão do mundo, com visão do amanhã. Um deles, um pesquisador, mostrou uma foto de uma bela casa, de uma mansão do Rio de Janeiro, e a outra metade da foto era as favelas do Rio.
construam e desenvolvam lideranças no país que tenham preocupação com esta fotografia. Assim, nós não vamos construir um país se a gente não conseguir resolver esse problema. Show de bola. Marcelo Dornelles, voltando de uma turnê por Palma de Majorca, andava lá na tua terra. Andava lá pela Passeando. Espanha. Passeando, jogando bola. Pode. Nós aqui trabalhando e jogando bola lá na Espanha. Eu também tenho direito a férias e não, foi muito legal, faltou Que belo país, a tua parceria lá na viagem, mas foi muito bacana. Eu só fiquei feliz essa cadeira tão disputada hoje caiu aqui na minha mão né, sem tanto esforço. Mas eu fico feliz que estamos todos numa mesma sintonia, né? E nós também, eu vejo o setor privado e liderança, nós temos trabalhado muito isso também internamente, a discussão começou na minha gestão, trabalhar a questão de gestão, trabalhar projetos, trabalhar a mudança, trabalhar a visão, e porque dentro do sistema de justiça como um todo, né, ficou muito complexa, ficou muito afastada da sociedade os instrumentos, as formas de decisão, elas estão muito afastadas, muito lentas, muito burocratizadas, né? E nós percebemos isso já há algum tempo e vemos trabalhando fortemente nisso, nessas mudanças. Agora, eu acho assim que a questão das lideranças que se procurem, nós temos várias lideranças jovens aqui na política, eu acho que o problema é buscar uma liderança messiânica, né? Isso que parece que é uma tradição do Brasil, alguém que vai resolver. Não vai existir essa pessoa, né? E todas as vezes que se apostou numa liderança messiânica... Quando se botou no Collor, era uma liderança messiânica? Jânio. Hein? Jânio também. Era messiânico? O Jânio era messiânico? Eu acho que todas as vezes que se buscou isso, se equivocou, né? Eu acho que não existem essas pessoas em lugar nenhum do mundo. Eu acho que as lideranças têm que ter o quê? Postura, trabalho, competência, organização, visão, gestão, né? E nem por isso... Agora, o que está faltando? Está faltando nesse universo que está se buscando esse tipo de liderança, mas elas existem. Em todos os ambientes que nós vamos, elas existem, está faltando talvez esse despertar em termos de popularidade, porque pelo sistema, né, tem que se buscar através da eleição, né, mas acho que tem muita gente boa no país, tem muita gente boa. Uma coisa é tu seres um pastor de rebanho, pessoa capaz de conduzir um rebanho, né? Outra coisa é tu conhecer a cadeia produtiva desse mesmo rebanho, né? É gerir tudo isso que parte dali. E é isso que falta no Brasil. Tem um ser completo. Tem pessoas que têm pedaços, pedaços de atividade que não se refletem no todo, que é o que nós precisamos, que não é o messiânico. Que até pode ser o messiânico. Não, mas eu acho assim... De repente, mas nem entendo que as pessoas tenham visto no Collor o messiânico, nem lá no Jânio Quadros, lá atrás, o messiânico. Eu acho que sim. As pessoas embarcaram... um jovem bonitinho que caçava marajás, se comunicava bem. Collor, embarcaram no marketing, né? Por ser um homem de mídia, como é, dono de emissora de televisão, afilhado da Rede Globo, embarcaram no tal caça Marajá. Se embarcou nesse mote de campanha. Antes eu quero ver o deputado Gabriel Souza, que é líder do governo, né? Eu falei da lupa aí, mas realmente nós estamos procurando de lupa essa pessoa para que possa nos gerir nos próximos 4 anos. Né? Quem é essa pessoa? Essa pergunta, se alguém souber responder... Né? É o Bolsonaro? Não, eu espero que não. Espero que não. Bom, é o Álvaro Dias? É um bom É o Ciro Gomes? Espero que não também. É o Flávio Rocha? Acho que não tem o tamanho político, nem a estrutura. Mas por quê? Ele não tem tamanho político, não tem densidade de votos. Isso. Mas será que não é ele? É a pergunta que se faz. Será que votando neles não estaríamos votando no certo? Então, essas coisas estão sendo perguntadas. Esse menino aí do Partido Novo, por exemplo, que é o dono do partido, que esteve em Porto Alegre, não, ele é dono do partido. Eu acho Paulo Sérgio, dando boa noite aos telespectadores, aos colegas e a colega de bancada e literalmente de colega lá na Assembleia Legislativa, a deputada Anne. Né? Estamos 2 deputados mais jovens lá do Parlamento. Eu acho que essa eleição vai ser uma eleição completamente diferente por vários motivos. Uma delas é o momento que o Brasil vive. Outra é a questão do sistema que foi modificado para favorecer quem está no poder. Né? Infelizmente, tu vais notar que haverá uma dificuldade muito grande de inovação em que pese a descrença com a política.
em especial pelo crescimento dos votos nulo e branco, que poderiam ir para candidaturas novas. Né? Então, quando o eleitor que vota nulo ou branco ou se abstém de uma votação, esse eleitor, em tese, está querendo protestar contra o status quo e acaba fortalecendo... Mas não é um direito da pessoa fazer? Claro que sim, não estou dizendo que não, mas estou dizendo que ajuda, não é? Mesmo que indiretamente, não é? E inconscientemente, a manter quem está lá. Porque esse eleitor, em tese, se fosse votar em alguém, votaria em alguém diferente. Né? Tu tem o tempo de campanha que diminuiu de 90 para 45 dias, o que vai ser muito rápido, e que 45 dias vão se transformar em 30, 35, por causa da burocracia. O financiamento que ficou nas mãos dos atuais mandatários federais, não é? No meu partido, por exemplo, apenas os deputados federais irão receber, os atuais deputados federais irão receber aquele dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Quem é o partido nacional? Quem é o partido do PMDB nacional? Perdão? Quem é o presidente do PMDB o senador nacional? Romero Jucá. Está na mão dele, né? Está na mão dele. Mas isso não está sendo contestado, Gabriel. Isso não pode. Todos os candidatos têm que receber uma parte do fundo. Independente de serem eleitos ou não. Não, está na lei. Não tem o critério. Está na lei o critério. O critério é o fundo tem 1 bilhão e 700 milhões de reais. Quando o partido recebe, ele recebe uma parte proporcional ao seu tamanho no Congresso Nacional. Sim, então isso está. Okay. Mas lá na lei, no artigo 7º da lei, está escrito o seguinte, que a distribuição dentro do partido será a partir de critérios estabelecidos pela Executiva Nacional do partido. Que faz os critérios que ela bem entender. Que ela não tem critérios. Infere o princípio da impessoalidade, do artigo 37 da Constituição Federal, está aqui o doutor Marcelo, que pode me ajudar nesse raciocínio, que diz o seguinte: dinheiro público tem que ser tratado de maneira impessoal, ou seja, igual para todos. Né? Não dá para pegar dinheiro público, que é do Orçamento Geral da União, que poderia estar sendo aplicado em outras políticas, para botar num fundo que vai ficar pessoal, não impessoal. E daí o porquê é muito grave que vai acontecer. Mas esse é o sistema. Espero que pelo menos o Tribunal Superior Eleitoral dê algumas regras, como, por exemplo, impedir que milionários paguem toda a sua campanha, não é? O que poderá acontecer, porque vai favorecer os candidatos ricos. Não é? Os líderes ricos que menos abastados não terão condições. Gabriel, vai favorecer quem já está lá. Vai favorecer quem tem a estrutura e a máquina na mão e vai dificultar muito a renovação na política. Então, eu vou dar um exemplo meu. É o meu primeiro mandato como deputado estadual. A gente, dentro do PPS, não tinha grandes possibilidades de eleição, mas porque antes a gente tinha uma campanha onde as condições de se tornar conhecido para o eleitor favoreciam pelos 90 dias, pela questão do financiamento de campanha. Então, se tinha algumas alternativas, hoje em dia a renovação vai ser muito difícil. E a questão do voto branco e nulo, essas pessoas que votam branco e nulo, elas reclamam muito do sistema como está, da política como está colocada, muitas vezes criminalizam a política e não se colocam à disposição de participar. Deputada, se tem um político notório aqui no Rio Grande do Sul que diz que político, uma tartaruga em cima do poste, quem botou essa tartaruga lá fomos nós? Eu ouvi. Foi o prefeito Nelson Marquesan, disse o discurso dele. Mas disse o quê? Que o político é uma tartaruga em cima do poste. E quem botou essa tartaruga lá fomos nós, a sociedade. Não, é a responsabilidade. Mas, Paulo, tem uma observação. Deputado, eu gostaria... Não, mas foi dito, não foi dito isso? Não estou inventando. Não foi dito. Eu gostaria de ver se eu estou acertado na minha visão. Eu acho que o Poder Executivo ainda tem chance de apresentar algumas surpresas, porque essa eleição majoritária está muito também depositado em cima da capacidade de elaborar esperanças. Esses candidatos que o Paulo falava, Jânio, Collor, de alguma forma regimentaram grandes esperanças nacionais. Agora, já o Legislativo, que é um poder que vai direto ao eleitorado, ao dia a dia do eleitorado, este tem muito menor dificuldade de renovação. Maior. Estou certo? Menor de renovação. Maior dificuldade de renovação. Maior dificuldade de renovação. No que tange ao executivo, tá? Tu tem um país continental. Então, tu tens que ter tempo de televisão. Esse instrumento que eu estou me dirigindo agora, televisão, nós estamos falando com quantas mil pessoas no teu programa, com a tua bela audiência. Né?
Isso aqui é um grande meio de comunicação que é censurado durante o período eleitoral. A internet vem crescendo, é um absurdo isso. Ela vem crescendo, porém ela ainda não é maior do que a televisão, está muito distante de ser. Sendo assim, é muito importante ter tempo de televisão. Dentro desse conceito, é evidente que pode ter outsiders, ou seja, pessoas de fora do processo político, como, por exemplo, é o João Amoedo, ou o Flávio Rocha, ou, enfim, etc. e tal. O Joaquim Barbosa da vida, que veio de fora da política e que representa uma questão de um símbolo de combate à corrupção por ter sido ministro supremo. Traz uma carga de mídia. Pronto. Esses tem um recall alto, ou seja, as pessoas se lembram dele. Numa campanha curta, em que a classe política está descredibilizada, então os cabos eleitorais terão mais dificuldade de pulverizar as suas candidaturas, me parece que o tempo de televisão ainda é muito importante. Então, isso vai ser necessário para viabilizar candidaturas. E, por fim, tu tem um outro dilema, que é o financiamento. Porque para propagar a tua campanha no território nacional do tamanho do brasileiro, é necessário recursos suficientes, não é? Minimamente suficientes para que isso aconteça. Entre viagens, comícios, eventos, enfim, material gráfico, patrocínio de posts na internet, tu vais precisar de financiamento. E o financiamento, nos moldes que foi colocado, vai favorecer os grandes partidos. Então, ainda é um desafio no Executivo. Break para nós acompanharmos o SESC no seu minuto. Vamos ao Minuto do SESC. Minuto SESC. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. O 13º Festival Palco Giratório do SESC Porto Alegre está com os ingressos à venda. Entre os dias 4 e 26 de maio, a capital gaúcha recebe mais de 100 sessões artísticas com ingressos a partir de R$10 apenas. Os tickets podem ser obtidos nas unidades do SESC de todo o estado pelo site do evento www.sesc-rs.com.br/palco giratório. Além de ser um fomentador cultural com espetáculos e apresentações, o Festival Palco Giratório SESC também é um agente promotor de diálogos, troca de experiências e de conhecimentos. Nesta edição, o evento conta com grupos de grande bagagem nas artes cênicas do Brasil, vindos de 13 estados. São ao todo 43 grupos, muitos deles integrantes do 21º Circuito Nacional Palco Giratório. Mais informações pelo www.sesc-rs.com.br/palco giratório. Vem para o SESC você também. Minuto SESC. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Antes do nosso eterno Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, nós temos que fazer aquela convocação, Luiz Coronel. E tu deves fazer na tua casa, nós estamos esperando o encontro dos nossos parceiros aí, do nosso Pampa Debates, com aquele arroz de China pobre que tu poderia ter. Não, que se transforma em China rica com os salsichões e linguiças da Castro, hein? Alimentos Castro lá de Pelotas, qualidade desde 1960. Que tu encontras aonde? No Zafari. No Zafari, né? Claro, óbvio. Aliás, ontem encontrei com o Cláudio Zafari, parabéns a Agas pelo evento que premiou os ranqueados, né, dos melhores faturamentos, com alguns momentos de extrema emoção, né? Como aquela senhora que foi receber o troféu lá, né, Aline Ortiz? Que foi um momento maravilhoso no evento. Portanto, Alimentos Castro. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. E também está à disposição a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais.
Deli pensou que fosse Porto Alegre, não? E a mão, Deli. A palavra está contigo. Eu queria comentar a fala do deputado Gabriel, ali, na questão do tempo de televisão, etc. Porque ontem, não falando em política, mas eu conversando com meu filho, eu tenho um filho de 21 anos, estudante de Direito, e uma de 18, estudante de Direito, e uma sobrinha que mora comigo de 17, que estuda enfermagem. A questão da televisão. Eles praticamente, eles não olham televisão, esta geração. E aí eu vou à questão do voto, né? Eles não olham a televisão convencional. Eles olham só o YouTube, na televisão eles olham séries e esporte. Mas a televisão convencional, assim, a geração... Eles são alienados, então. Eles não estão completamente alienados. Eles não sabem, por exemplo, que em Caxias... Eles não olham a televisão convencional. Eles não sabem, por exemplo, que em Caxias ontem foi detectado 7 mil pescadores com o defeso, o salário de defesa. O sujeito que fez aqui no sul do Brasil é um delegado do trabalho lá de Caxias do Sul. É um absurdo, isso está mandando dizer o Luciano. Então, me desculpe, os teus filhos, teus sobrinhos estão completamente equivocados. Eu quero dizer que eu estou trazendo a visão de uma geração. Não, é um se dado, estão convocado ou não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo. Não, eu estou discutindo. Eu estou discutindo. Eu estou dando um conselho para eles. Eles têm outros acessos. Eles precisam, porque se tu pegar as emissoras jornalísticas, todas elas têm pessoas muito bem informadas, jornalismo investigativo, tem um panorama nacional da melhor qualidade e mostra toda esta corrupção que nós estamos vivendo no Brasil. Olha que um canal 53... Um canal 53 tem momentos espetaculares da cultura internacional. Eles têm um programa lá sobre os grandes pintores do mundo. Ele tem um programa sobre as grandes orquestras do mundo. Então, eu vou te dizer assim, é preciso sensibilizar as novas gerações de que existe dentro da televisão aberta grandes maravilhas. Eu diria que 70% são coisas importantes. Não, mas eu acho que aqui é para debater, senão eu fico em casa, né? Se eu não debato, eu fico em casa. Isso é alienação. Sabe o que eu acho sobre eu não acho. Eu acho que tu tem que ter... Inclusive, em termos de direito, é riquíssimo o que está acontecendo no país no momento. É riquíssimo. Eu quero te dizer... discordando de ti. Não, pode discordar. Posso? É para discordar mesmo. Então tá, por isso que eu venho aqui. O programa aqui, debate. Por isso que eu venho aqui. Então, discordando de ti, o que eu estou dizendo é que essas gerações novas têm outras formas de acesso à informação. Mas ok. E que as de forma convencional não mais as atingem. Estão sujeitos ao fake news. Entendeu? É isso. Elas estão. Não, mas eu ia falar exatamente o que o Paulo Sérgio está falando. Eu acho que assim, ó, a gente também acorda de manhã, pega o Twitter. As notícias, já sabe de tudo, lê o Ossul no celular, pronto, já está sabendo. Mas eu acho que o reforço que a gente tem em relação ao que é passado na televisão e mais na internet, tu só busca o que te interessa. E muitas vezes tu desconhece uma série de programações que seriam interessantíssimas porque só se busca questões que são de interesse daquela pessoa. Eu vou olhar o YouTube, quais os canais do YouTube? Quais o que é procurado dentro do YouTube, o que é procurado dentro do Facebook. 70% da programação que está no YouTube vem do rádio e da televisão. Só para ter uma ideia. Mas, Paulo Sérgio, o que eu estou falando é o que essas gerações buscam, dele. Não é o que... O que está acontecendo nesse momento, por exemplo, se tu perguntar para um garoto desses o que é o salário pesca ou defeso, não sabe. Eles não sabem o que defeso. É. O seguro defeso, eles não sabem o que é. Mas se eles assistirem... pescadores em Caxias do Sul. Se eles assistissem TV, iam saber. Eu perguntei uma vez em Laguna, para uma pessoa que vocês devem ter um problema sério aqui na entre-safra do peixe, né? Do que vocês dizem? Para nós é a melhor época. Nós temos o salário pesca. Mas como assim? Quanto é? 700 e poucos reais. Mas serve para ver. Não, minha mãe pesca, meu pai pesca, minha irmã pesca, o meu sobrinho pesca, meu filho pesca, todo mundo pesca na família. É a melhor época onde a gente fatura. Derli, palavra contigo. Poxa vida, mas essa é uma discussão e eu concordo muito sobre esse ponto de que essa turma jovem tem outros sistemas e estão muito distantes, bastante distantes do rádio e da televisão. Eu também tenho um caso muito próximo em casa que vejo isso. É celular e pouca televisão, então. Mas também concordo por um outro lado com o Paulo Sérgio de que a televisão e o rádio trazem informações que muitas vezes as redes não reproduzem, né?
E elas vão no caso mais investigativo, essa coisa que precisa esclarecer melhor. Mas nós não temos o conteúdo. O que eu quis dizer, talvez eu não tenha sido entendido. Eu não estou dizendo que a TV é boa ou ruim. Não é o teu Não, nem é isso. Eu estou mostrando que se as pessoas não perceberem isso, né? Tu pega, por exemplo, tudo eles vêm, aí eles têm pai, mãe em casa, que eles perguntam e questionam. Eu sou um cara que... Agora, esse diálogo que nós tivemos aqui, a primeira pergunta que tu fizeste pro Gabriel sobre em quem votar, eles fazem. Eles estão atentos. Eles vêm me perguntar sobre aquilo, o que eu acho disso, o que eu acho daquilo, né? O que eu acho de Bolsonaro, o que eu acho para 90%. Eles estão atentos. Flávio Rocha não sabe? Não sabe o que é Flávio Rocha? Eles não sabem quem são as pessoas. É que eu quero dizer que talvez pela quantidade de jovens, eles sejam um fator decisivo. Meu presidente. Por exemplo, quem soubesse comunicar fica com cada eles... vez mais difícil, médico pediatra com diploma não reconhecido, vereador mais votado em Guaíba, presidente da Câmara envolvido numa fraude de 7 milhões, servidor público envolvido em fraude do seguro defeso, Piracema, 7 mil pescadores em Caxias do Sul, por aí coisa lá. Eu queria dar um pitaco aí. Em primeiro lugar, a juventude, ela traz dentro de si, isso aqui é freudiano, um desejo de negação do que está estabelecido. Ele tem críticas ao pai, ele só vai fazer as pazes de pai e mãe no terceiro salto. Esse complexo de rebeldia, de recusa que vai caracterizar a adolescência e a juventude, passa para eles que os meios convencionais, a televisão, o rádio, o jornal, são caretas, são antigos, são conservadores, são arcaicos e que eles têm na mão uma nova ferramenta de modernidade. Mas é preciso romper essa cadeia, esse equívoco histórico de dizer que, embora a gente compre sapato novo, a gente também usa os seus chinelos. Ou seja, que existe um caminho, que existe uma produção cultural, que existe uma necessidade de informação. Principalmente a esquerda, eu tenho amigos, tenho esquerda dentro da minha casa. Aí fecha a porta, não vou ver mais tal rede, não vou ver mais tal jornalismo, não pego mais tal revista, não leio mais tal jornal. É esse hermetismo, é essa recusa que cria a pior consistência cultural para o indivíduo. O indivíduo tem que estar aberto a ler tudo, a ver tudo, Luiz a ter Coronel, todos os canais. Até para o Buderli entrar no papo na questão da própria liderança, quando se fala, por exemplo, nos espaços para os políticos, qual é o espaço reivindicado? É na televisão, foi o que ele disse, porque a internet ainda não está consolidada, cheia de fake news, muito embora os robozinhos tenham eleito lá da Rússia, tenham eleito o presidente americano, tenham mandado mensagens aqui fakes em relação a Dilma, pró e contra, Aécio, quer dizer, uma guerra que se estabeleceu num veículo que não é regulamentado e absolutamente inconfiável do jeito que está colocado. A prova está aí, no que nós estamos vivendo no mundo, concorda, ele? Ninguém é contra a modernidade, contra o avanço. Agora, nada pode funcionar, e está aqui um procurador de justiça, um procurador-geral, que sabe que se não for regulamentado, isso vai continuar acontecendo, dilacerando, inclusive, pessoas competentes e muitas vezes destruindo a imagem de tantos, né? Mas o que acontece e é que as construindo pessoas... a imagem de ruins que não mereciam estar ali. Isso, na TV tu não vê isso. E Paulo Sérgio, as pessoas também não vão atrás da informação, né? E aí muita gente compartilha as fake news, por exemplo, compartilha como se fosse verdade. Às vezes eu às vezes estou me deslocando e acabo olhando ali o Facebook, dando uma olhada. Eu vejo cada coisa absurda que as pessoas compartilham. Falo, gente, vai atrás, vai ver que isso daí não existe. Então pega qualquer notícia e já sai compartilhando. Nem leu. Então, esse compartilhamento de informações. E aí eu acho que é por isso que a TV ainda entrega pronto, entendeu? A pornografia circulando a rodo. Não, pornografia, pedofilia. Nos caminhos da web, a rodo. É uma loucura isso. Mas vamos voltar à liderança, que eu acho que importa, porque nesse momento, diz que a gente está procurando de lupa, e eu acho que estamos. Por isso que eu valorizo muito o teu programa. Luiz Coronel esteve em Bagé, esteve, né, Luiz Coronel? Muita honra. Muita honra. Fiz uma palestra lá, um importante do Derli. Nós temos que começar a trabalhar essa questão da liderança, de pessoas capazes de gerenciar o poder público. Não adianta chegar lá, ocupar uma tribuna lá e dizer que o poder público é importante, que ninguém vive sem ele.
Mas quem é que coloca lá para gerenciar e que faz tanta falcatrua e leva a um desarranjo completo na estrutura pública do país? Quem é que deixa uma cidade nesse estado ou os cofres arrombados de tudo no Brasil? De tudo onde tu mexer tem problema. Eu tenho um amigo nosso, conhecido de todos nós, aí, querido de todos nós, que é o Fernando Schiller, um gaúcho tão prestigiado por todos nós, né? E o Fernando, a minha relação com ele é de muito tempo e nas primeiras vezes em que a gente falava, e o Fernando, recém-formado em ciências políticas, o Fernando sempre fazia uma afirmação. Na democracia, ela só funciona bem se a sociedade civil organizada e o cidadão atuarem. Porque o voto é uma procuração em branco. Uma procuração em branco. E nós vivemos esse dilema no país. Nós damos no mundo, quer dizer, assim, a política no mundo vive uma dificuldade imensa. Mas há que se reconhecer, e eu penso, Paulo Sérgio, estamos procurando fazer isso lá pelo Sebrae. As empresas brasileiras não estão excluídas essas que aprontaram, né? Se a gente pegar o livro escrito recentemente pelo Jorge Caldeira, que é a História da Riqueza no Brasil, que ele fala de que, ele ainda fala que existe no Brasil, desde a economia dos índios, a economia da metrópole e a economia da colônia, né? A economia da metrópole é a economia da taxa de juro, do câmbio, das grandes companhias, dos benefícios das grandes companhias. A economia da colônia é a economia de quem faz o dia a dia da vida da sociedade. É a pequena padaria, a farmácia, o bar, enfim, isso é que faz uma economia muito mais sólida e muito mais verdadeira, né? E talvez as empresas estejam perdendo uma oportunidade de contribuir mais. Nós estamos procurando fazer isso no Sebrae, dentro do próprio Sebrae. Além de capacitação das pessoas nas atividades que elas têm que desempenhar no Sebrae, nós estamos incluindo nos programas de capacitação educação para a cidadania. Assim, fazer com que as 380 pessoas do Sebrae, mais um grupo de consultores que está na nossa rede, sejam capazes de falar por onde andam sobre cidadania, sobre política, sobre qual é a importância da política. Um colaborador do Sebrae que está lá em Uruguaiana, quando ele estiver à frente de uma liderança ou de um grupo de clientes do Sebrae ou de pequenos empresários, ele tem que estar preparado para falar, não de política partidária, mas de cidadania, de política, da importância que ele tem que ter. Ele tem que não só cuidar dos interesses do Sebrae, ele tem que estar interessado pelos interesses da sociedade em que ele está envolvido. E eu acho que as empresas no Brasil têm um papel fundamental se colocarem nas suas agendas a possibilidade de preparar os seus quadros para também praticar. Muitas vezes os empresários, e eu já ouvi isso muito, eu não me preocupo com política, eu não me envolvo em política, eu baixo a cabeça, trabalho, pago meus impostos. E aí eu volto, deputado, à afirmação do Fernando, né? Assim, na democracia, né? A democracia ela só funciona bem, os governos só funcionam bem se tem a fiscalização, se a sociedade civil organizada e o cidadão atuarem, né? Não, mas eu concordo plenamente, eu acho que tem que acompanhar, e aí se criou uma ideia de que quem faz, eu voto e pronto, e eu vou saber de política depois na próxima eleição, de 2 em 2 anos, porque tem a eleição municipal ainda, e aí eu vou me preocupar em saber quem é que está fazendo, o que não está fazendo. Faz uma pesquisa rápida na rua, pergunta para as pessoas quem é que tu votou na última eleição. A própria educação piorou essa. A gente tinha lá atrás a educação moral e cívica dentro da escola, a gente não fala mais dessas coisas. Pô, graças a Deus que não tem o SPB mais, imagina. Ia faltar conteúdo. Está sendo cruel, hein? Estudo de problemas brasileiros, imagina. Mas, Paulo Sérgio, eu fui vereador... 8 volumes o aluno. Eu fui vereador aqui. Eu fui vereador em Porto Alegre e aí a gente aprovou uma lei na Câmara de Vereadores que quem joga lixo no chão é multado, então tu tem que ter uma lei. Ninguém foi multado até hoje. Mas tu tem que ter uma lei que multa quem joga lixo no chão. Ninguém jogou, daí tu vai olhar, tem a lei, ninguém foi multado. Essa cidade é maravilhosa, ninguém jogou lixo no chão. Não tem ninguém. Se cria as leis vão ser cumpridas, é igual a lei da luz acesa, na época do Onix, criou a lei da luz acesa. Ninguém acendia a luz nas estradas. Agora que a lei é como sarampo, é vacina de sarampo, às vezes pega, às vezes não pega. Mas eu acho que só pelo fato de tu ter que criar uma lei para isso, aí tá tudo bem, não tem fiscalização, não tem como fazer com que a pessoa pague a multa, mas só pelo fato de ter que criar uma lei
que multa quem joga no lixo no chão, pelo amor de Deus. Eu já vi na Independência, eu estava cruzando... Não adianta nada. Mas, Paulo Sérgio, eu estava na Independência, dia desses, voltando para casa, e um cidadão, que eu nem vou chamar de cidadão aqui, numa caminhonete muito grande e tal, pega um saco de lixo desse tamanho, um pacote acho que era do McDonald's, sei lá o quê, e tocou pela janela. Não era, claro. E tocou pela janela, e aí eu comecei a buzinar, e ele achou que que ele tinha feito alguma barbeiragem no trânsito, e aí ele se aproximou de mim, assim, abriu a janela e falou, o que foi? Falei, pô, não joga lixo no chão. E aí ele falou, vai pra não sei aonde, guria de tá. E aí entendeu? Não vou falar pia aqui. Podia ter multado e processado por injúria. Por que tu não multou? Não, processado por injúria. Claro. Eu fui a toque. Tu ia te consagrar. Injúria. Então o senhor está multado. Eu devia ter 2 processos do cara. Injúria. Eu fui a toque, não tem lixo no chão e não tem lixeira na rua. Não tem lixo no chão e não tem lixeira na rua. Quer ver por que... Em Itaiuá também. Não tem lixo no chão e não tem lixeira na rua. Aí eu perguntei como é que essas pessoas... Eu só quero fazer uma pergunta para a deputada. Por que não se joga... Por que não se joga lixo no chão? Nesses lugares? Não, por que não se joga em qualquer lugar? Joga na sua casa também. Por que não se deve jogar lixo no chão? Pelo amor de Deus, Paulo Sérgio, como é que vai jogar lixo no chão? Para entupir os bueiros, para aquele papel que não é que não é biodegradável. Então, assim, por isso que não se joga lixo no chão? Não, e pela educação também. Não é nada disso, você está completamente equivocado. Não se joga lixo no chão porque é questão econômica. Se eu jogar lixo no chão, eu tenho que pagar alguém para limpar. É por isso que no Japão não tem limpador de lixo. Por isso, não é por isso. É que a base de tudo, a essência é a economia. Não se suja as ruas porque eu vou ter que pagar para limpar. Não. Então tu está dizendo que uma pessoa que mora no interior, que ela pode cavar um buraco do lado da sua casa, enterrar ali os plásticos e lixo, que daí ninguém vai juntar. Não, estou falando de jogar lixo no chão. Isso é outra questão. Não, mas isso é lixo. Mas é lixo, aí ninguém vai juntar. Então eu vou tocar no rio, porque ninguém vai juntar. Não, no rio é a mesma questão. Mas ele vai afundar e vai sumir. Por que não se joga lixo no chão? Essa é a pergunta. É econômica. É econômica. É comportamental. Vou dar um exemplo. Meio-dia em São Francisco. As pessoas saem da sua empresa, vão lá na praça, onde tem gente tocando música, abrem o seu lanche, na Califórnia, comem o seu lanche, vão lá e depositam o plástico, o pratinho onde comer, no lixo. Termina o meio-dia, a praça está absolutamente limpa. Aí tu tem um comportamento espontâneo, já credenciado, já instituído com a formação das pessoas. Né? Mas eu acho que... Isso aí tem que colocar na escola. Eu acho que tem uma questão Mas no Japão as crianças limpam a escola. Aqui, se tu botar as crianças para limpar a escola, vira um escarcéu. Mas as relações estão... Eu apresentei minha irmã na semana passada. Eu tenho uma irmã que mora há 10 anos na Austrália. E ela tem 18 anos agora, mora desde os 18 lá, e eu apresentei ela para o Paulo Sérgio Pinto. E aí eu convidei ela para vir no programa. É verdade, eu diz para ele desde quantos anos tu trabalha. E ela falou, eu trabalho desde os 13 anos. Trabalha desde os 13, lá. Tem o dinheiro dela. Que vai preso. Desde os 13 trabalhando. Fala, doutor Marcelo. Não, eu quero dizer que, assim, que as gerações estão melhorando nisso também. Tu pega, por exemplo, eu sempre cito a questão do trânsito e a questão do meio ambiente, lixo, etc. Né? Quem dá, por exemplo, a nossa geração não usava cinto de segurança, não usava, bebia e dirigia. Quer dizer, hoje isso é muito mais... Sabe por que não está usando? Por economia. Antigamente não usava, agora mete a mão no bolso do cara, meteu a mão no bolso do cara, ele não faz. Não é criança, a criança entra no carro e bota o cinto, não é? Ela nem sabe de economia. Ela nem sabe de economia. Já vem da base, eu estou dizendo não, eu estou falando da base, eu estou falando das operações. Começamos sempre. Tu não vê jovem jogando coisa no lixo. A minha geração andava de bodoque matando passarinho. Hoje os meninos não querem matar passarinho. Mas a questão do Brasil, já falou do trabalho, o problema do Brasil é a exploração do trabalho infantil. E exploração. Coisa diferente. Eu comecei a trabalhar com 13 anos como office boy. Mas o problema é exploração. Exploração, trabalho infantil, trabalho escravo. Essa é a questão. O Heitor Miller começou a trabalhar com 8 anos. Vê se aquele homem de 2 metros de altura, vê se caiu algum pedaço dele. Não, e aí tu proíbe todo mundo de trabalhar e o trabalho e a exploração. Porque a exploração é ilegal. Aí tu proíbe todo mundo de trabalhar e a ilegalidade segue. É que a opção política aqui foi de que até os 14 anos a opção é pela educação. Né, que tu não pode... Não, é só para completar, tu falaste do que o presidente Miller trabalhava desde os 8 anos. A gente tem um exemplo recente aqui, festejado no Rio Grande do Sul, que é o Marciano do Dagibank.
O Marcelo trabalha desde os 8 anos de idade. Né? Isso aí. E aí, talvez um dos mais... que nós lembramos sempre do exemplo. Eu sempre digo, a gente lembra sempre do exemplo que deu certo, né? Agora, outros milhões ou milhares de crianças que trabalharam, foram exploradas, que tiveram problema de coluna, que não estudaram, e que, etc. Esse aí precisou trabalhar, tem que trabalhar. Precisou trabalhar, tem que trabalhar. Com a escola concomitante. Com a escola concomitante. Isso, com as coisas são... Mas o que eu estava falando, o Gabriel citou o exemplo, que não tem... Aonde, Gabriel, tu disse? Eu falei que fui... Em Tóquio. Eu vi isso em Taiwan. Não tem lixeira na rua e também não tem nenhum papel. Eu perguntei como é que se faz aqui e ele disse assim, as pessoas descem, elas sabem a hora que passa o caminhão do lixo, elas descem das suas casas, passam em 3 horários durante o dia, em algum dos horários alguém tem que levar o lixo, leva o lixo para ser recolhido. Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha... que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e a integração com os sócios e seu conselho. Os profissionais em atuação no Estado devem fazer o seu recadastramento. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, viu, Luiz Coronel? Tu que gosta de um bom vinho. Se transformam em vinho e chegam até a sua taça, através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, Vale do Colchagua, Piemonte, na Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Os mais diferenciados rótulos estão na Vinhos do Mundo. É a melhor experiência que você pode ter do velho mundo, em uma loja de vinhos considerada a melhor de 2017. Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. Cooperado Unicred, junto com a IESA BMW, preparou uma grande jogada para você. Até o dia 1º de maio, das 10 às 18 horas, no Country Clube de Porto Alegre, venha fazer um test drive em diversos veículos BMW. O faturamento é direto de fábrica, em seu nome e no seu CPF para sair com a sua BMW 0 km. Unicred, mais vantagens para você trocar de carro. Vamos agora ao quadro Saúde com a doutora Daniela Cornélio, da nossa equipe do Instituto Kaplan, do nosso querido amigo também, Gilberto Schwartzman, presidente da Bienal do Mercosul, da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, da equipe do Dr. Gilberto, a doutora Daniela Cornélio. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora, em nosso meio, já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. A Gala, Renault, Canoas e Cachoeirinha. Luiz Coronel. A Gala, Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre a melhor economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e mais barata da região. É para você cuidar assim do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e região metropolitana é a Gala Renault. Muito mais que carros. O que já falou a nossa deputada Dani Ortiz hoje, hein? Não sobrou para ninguém. Mas ela tem preferência, não tem. Obrigada, Gabriel. Se me diga que ela fala é igual a posse de bola do Barcelona.
Não, mas quando eu ando aí na rua, as pessoas reclamam que o Paulo Sérgio não me deixa falar. Real Madrid. Eu não sei se terminou, estava 2-1. O Real Madrid saiu perdendo de 1-0. Terminou 2-1. Saiu perdendo de 1-0 e o Real virou. Quem é que fez o gol do Real? Então vamos lá. Marcelo. Mas o diretor superintendente do SEBRAE pode dar palpite sobre política? Pode, como cidadão, claro. Pode, então, como cidadão. Quem tu esperas, ou espero que vença as eleições para presidente da República? Eu não quero nem entrar no Estado aqui. Eu não tenho nome, mas eu... O perfil de um brasileiro que tenha preocupação com o futuro do Brasil, né? Que seja capaz de inserir esse país no mundo, que trate o Brasil como um país, não um país de promessa, né? Mas seja um país da realidade, um país que tem o recurso natural que tem um agronegócio até dos mais desenvolvidos do mundo, né? Mas talvez o setor mais competitivo da economia brasileira, da porteira para dentro, da porteira para fora. Nós temos dificuldades imensas, logística, distribuição, marketing, enfim, um conjunto de problemas, que seja um homem que seja capaz de entender qual é o papel que tem o país no mundo e que leve esse país a participar desse jogo do mundo inteiro. E harmonize o país. Isso é fundamental, né? E trate de tirar o nosso querido Brasil dessa parafernália da burocracia que tem atrapalhado tanto a vida dos indivíduos, das pessoas, das empresas, enfim. Um país que seja um país pró-negócio, que prepare o país para participar desse mundo promissor que nós temos pela frente. Quer dizer, tu és da linha liberal, então. Pelo que eu vi do teu relato. De todos os exemplos que a gente conhece no mundo, e eu sempre me valho, foi um livro encantador para mim, que li nos últimos 2 anos, que foi Porque as Nações Fracassam, e está lá os exemplos das nações que prosperam, é só entender o que está dito lá. E não é por curioso que foi escrito esse livro, por 2 pesquisadores, um de Harvard e um do MIT, que pesquisaram cientificamente pelo mundo afora. Tem que ser liberal. Tem que ser. Tem que ser uma pessoa que pense no país como um país para ser inserido nesse mundo. O Trump é liberal? Eu acho que ele talvez esteja cometendo alguns... Embora ele como indivíduo tenha um discurso muito liberal, mas na prática... Na economia. Na prática... As reservas de mercado não são liberais. Mas daí aí ele contradiz. Olha aqui, nós estamos a vida inteira defendendo o livre comércio, a liberalidade comercial nesse país do mundo, e a primeira coisa ele fecha os Estados Unidos e nacionaliza a economia. Então, é um contrassenso com o liberal. Acho que ele tem um discurso e ele como empresário, mas ele tem uma prática, não é. Ele é protecionista, então. Sim, protecionista, nacionalista. Não, mas ele tem... não sou fã do Trump, então até eu gostava mais do Obama, mas enfim... não sou americano, então isso é relevante, né? Não, claro, mas é importante porque influencia nas nossas vidas. Mas do ponto de vista da economia... Olha o dólar, como é que está. Por que o dólar está... Por que o dólar ultrapassou os 3,50 hoje? É que é uma tendência mundial do protecionismo, com o Brexit, enfim, outros movimentos na Europa, a própria América Latina. O Brasil que está errando. Hoje, por exemplo, saí numa reunião agora, nós estamos quebrando a cadeia do arroz aqui no estado, no país, 70% do arroz é gaúcho, porque o Paraguai está metendo arroz no Brasil, a torto e direito, quase sem nenhum imposto, com todos os agrotóxicos possíveis, e está sendo embalado aqui em indústrias brasileiras, parece que é arroz brasileiro, é arroz paraguai, nada contra o Paraguai, aliás, eu acho um país muito bonito, só que tem um detalhe, o Brasil tem que se proteger. Então, eu sou liberal na economia, mas, veja bem, tu tem também que ter um protecionismo para a tua indústria e para a tua produção primária. E para o consumidor também. E proteger o consumidor. Agora, o agrotóxico que o produtor não pode usar aqui, pode usar no Paraguai, e o Brasil não toma nenhuma providência. Está errado. Eu acho que nós estamos pisando num terreno um pouquinho equivocado. O pensamento liberal não inibe nem inviabiliza que o Estado tenha determinada coordenação da economia. É claro, é óbvio. Tenha determinada coordenação. Não significa que a economia está entregue ao seu jogo avulso. Não pode se confundir com a anarquia. Há uma questão que se chama, ao Estado cabe a intervenção coordenadora da economia, mas não intervenção, mas não produtiva. Onde o protecionismo se enquadra. Porque daí tu vai proteger a tua indústria, vai ver a tua indústria aniquilada e não vai tomar nenhuma providência. Mas agora, uma cadeia produtiva enorme. Não significa que tu seja liberal, que tu é anárquico. Nós não tocamos aqui às vezes a gente fica rodando e não toca na questão essencial.
os deserdados da globalização é que estão arregimentados e lideranças se voltam para eles, criando uma política de recuo aos avanços de uma economia livre no mercado mundial. É isso que elegeu Trump, é isso que está movendo lá a guerra à União Europeia, é isso que está criando bases para o arcaísmo retornar com toda a sedução. É isso que está acontecendo. Eu acho que tem que agregar isso, a questão de uma visão mais republicana, e a questão ética, ela passa por cima de tudo isso, porque liberal, esquerda, o que a gente vê assim de desperdício de recurso público neste país, né? Então, se tudo que foi desperdiçado em corrupção, em obras inacabadas, em obras sobrefaturadas, etc., independente de como foi para lá ou para cá, se liberal ou não, o país nós teríamos condições muito melhores de vida, de encaminhamento de geração de emprego, de uma certa estabilidade para todo mundo. Então, eu acho assim que não importa, não é que não importa, eu acho que tem que ter uma visão de gestão, não se pode mais trabalhar com casuísmo, com bandeiras limitadas a partido ou grupos de apoio. Ideológicos. Às vezes nem é só ideológico, mas de apoio mesmo, de apoio, porque eu sou empresarial, eu sou produtor rural, as bancadas. Eu acho que tu tem que ter a visão. Tu não pode mais trabalhar sem uma visão de gestão, de planejamento, começa por aí. Agora, se não passar pela questão ética, pela questão de visão republicana, não importa a bandeira, vai ter problema. Marcelo, porque nós temos me dá uma parte? Claro. Veja bem, olha só, quando nós falamos do ponto de vista da intervenção do Estado na economia, fala exatamente o que tu está falando, porque é exatamente desperdício de dinheiro público, por exemplo, propiciar ambientes favoráveis à corrupção, por exemplo, propiciar o uso pessoal da máquina pública, não impessoal. Eu vou dar um exemplo. Hoje o governador Sartori anunciou o plebiscito no Rio Grande do Sul novamente, tá? E acho que dessa vez vamos conseguir vencer, tendo em vista que a conjuntura na Assembleia alterou-se do ano passado para cá. E tu conhece bem a Assembleia e sabe disso. Então nós temos possibilidade de fazer com que os gaúchos decidam sobre 3 empresas, se vão privatizar ou não. Pergunto, minerador de carvão. Minerar carvão. Isto é função do Estado, Marcelo? É uma estatal que tem que ter servidores lá concursados, tem que ter diretores nomeados pelo governante de ocasião, dá prejuízo e tu tem que botar dinheiro do orçamento do Estado, que poderia estar na segurança, saúde e educação, por exemplo, numa estatal dessa. Então, me parece que essa eleição, e eu quero frisar esse ponto, é importante debater esse assunto. Porque liberal, ou dê o nome que quiser, ou não, e eu respeito quem pensa diferente, vai fazer com que o país mude o rumo dele. Porque hoje o país, infelizmente, está entregue a algumas corporações que, infelizmente, pegaram o orçamento público e estão tomando conta dele em detrimento a quem mais precisa desse recurso. Eu acho... com todo respeito, não tem condições, não tem como funcionar desse jeito. Só para minerar carvão... Eu acho que o que o Derli coloca é muito importante, mas também a gente não pode... e vai ser o tema de discussão dessas eleições, a questão das corporações. Sim. Porque hoje, e falando em privatização, já estão privatizadas pelas corporações que lá estão e que fazem uma pressão muito grande dentro da Assembleia. E aí o Gabriel pergunta, será que a população do Rio Grande do Sul quer ter uma mineradora? Será que a população do Rio Grande do Sul entende que seja necessário a CE devendo o que deve se manter do jeito que está? Da mesma forma como nós votamos a extinção das fundações e das empresas. O Estado precisa ter uma gráfica. Ah, mas a gráfica dá lucro, claro, porque eu não posso fazer o material de prestação de contas. Contrata a gráfica, porque o Estado contrata a gráfica pelo preço que for. O lucro é do Estado. Então é óbvio. É pior que a gráfica dá prejuízo. É óbvio. Então... Tem uma Procergues, que o Estado é o maior cliente e dá prejuízo. E tem uma gráfica dentro da Procergues. E cobrando preços superiores ainda. E tem uma gráfica dentro da Procergues. Olha aqui. Vamos ao ponto final, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. O presidente. Ponto final, Marcelo Dornelles. Eu queria primeiro mandar um beijo para minha esposa, a Giovana, que está assistindo. Um abraço para meu filho também, que está assistindo. Está assistindo? Olha aí, viu? Um aplauso para ele aqui, ó. É só material de televisão de conteúdo, né? Espero que não seja só porque tu está aqui, né? Eu sabia, eu conheço ele, eu sei. Assista sempre o Pampa Debate. Mas, nós estamos recebendo aqui em Porto Alegre. Até os filmes ele sabe escolher bem. Sabe.
Ah, sim, nós nos encontramos no cinema, é verdade. Nós estamos recebendo em Porto Alegre o Congresso Brasileiro de Ministério Público de Meio Ambiente. Então, hoje, amanhã e sexta-feira, várias discussões importantes, significativas, assim, na visão da sustentabilidade, aquilo que nós podemos fazer para melhorar o ambiente como um todo. O Alexandre Salto está na coordenação? Não na coordenação, mas está participando ativamente, claro, sim. lá. Grande figura, um abraço. Tem que trazer o Alexandre no programa. Hoje almoçou conosco, ele é muito bom. Não, já esteve aqui no programa outras vezes. Deputado Gabriel Souza, seu ponto final. Bom, primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui no teu programa e dizer, acho que a grande notícia do dia, no nível estadual aqui, é o anúncio do governador Sartori de enviar à Assembleia Legislativa hoje, já foi enviado um projeto de lei que vai alterar o tempo suficiente para ser aprovado o plebiscito e, sendo aprovado pela Assembleia, a bola está com a Assembleia agora novamente, a Assembleia convocar no dia da eleição, vai votar para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, e também vai responder no mesmo momento, na mesma Não sei urna, quem teve a ideia, mas parabéns quem teve, brilhante. O povo gaúcho pode decidir o futuro do Estado. Então é uma... Só espero que não faça como no Pontal, que decidiu contra a sociedade. Bom, o povo gaúcho tem a legitimidade. E aprovado pela Câmara. Se quiser decidir sim ou não... Fogaça resolveu, mesmo aprovado pela Câmara, saiu o projeto lá com... de prédios fala mistos. Aqui no Pontal, no prédios mistos, resolveu chamar um plebiscito sabendo que ia perder. Chamou um plebiscito sabendo que ia perder. Perdeu a sociedade. Mas nós queremos ganhar o plebiscito, mas para ganhar ou para perder, temos que ter o plebiscito. Esse é o nosso desejo, então fica aí. Eu não sei que aprova o plebiscito. Aí quando quer fazer um plebiscito, não aprova fazer um plebiscito. Exatamente. É uma coisa de louco isso. Claro. Deputado Daniel Ortiz. Não, mas é que a discussão é o seguinte, e aí vem... muito em relação ao que o Luiz Coronel diz. Muitas vezes o que se fala não é o que se fala, mas o que se faz também. Então, isso a gente vê esse debate dentro da Assembleia Legislativa, onde muitos deputados, representantes das suas bancadas, que exigiam que a população decidisse, quando chegou a hora da população decidir, já achavam que não tinha mais que a população decidir e barraram a possibilidade de fazer o plebiscito. Então, acho que agora a gente tem uma grande oportunidade, todos nós gaúchos, de decidir se queremos ser realmente, ter essas empresas estatais ou então melhor investir os nossos recursos. E, Paulo Sérgio, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero mandar um grande abraço para um amigo que é teu telespectador, fã do teu programa, que é o senhor... Do nosso programa. O senhor Jean Maca. Do nosso programa. Nosso programa, ainda mais quando eu estou sentada aqui do lado dele. O Jean Maca, um grande abraço, muito obrigada pelo carinho. Encontrei com ele na segunda-feira à noite, foi extremamente carinhoso. Teceu elogios ao teu programa, falou animando, grande abraço. Pediu para deixar de falar mais, é isso? Falou também. Sim, também, né? Luiz Coronel, seu ponto final. Pois é, em homenagem ao plebiscito, deputado, ler uma frase aqui. Grite, reclame, proteste, manifeste sua opinião. O que derruba a cerca de pedra não são os séculos, são os trovões. Não é? Então, eu quero dizer com isso que é participação. Agora, me preocupa nesse plebiscito se vai haver explanação do debate, se vai chegar às pessoas que vão votar o significado disso. Porque existe uma mentira no país muito perigosa que se arrasta. Quando dizem, esta empresa é patrimônio do povo. De fato, não é patrimônio do povo, é patrimônio de partidos, que há muitas décadas, que há muitas gestões divide entre seus apadrinhados. Dá o exemplo de Furnas, vou dar um exemplo. É uma empresa de partido. A forma com que os partidos distribuíram e ocuparam as estatais e fundos de pensão transformaram o que seria economia, patrimônio popular, em patrimônio de grupos de surrupiamento da riqueza brasileira. Muito bem. Dani Fialho, nosso superintendente do SEBRAE do Rio Grande do Sul. Já falar uma coisa, eu tenho uma expectativa tão grande como cidadão, Paulo Sérgio, de que a gente possa ter nesse próximo período no Brasil e no Rio Grande do Sul uma visão de futuro mais compartilhada. Eu não acredito que a gente possa avançar sem que setor público, setor privado e terceiro setor caminhem juntos, visualizando um mesmo destino. Não vejo outro jeito. E na faculdade eu aprendi certa vez de um professor que falava, a gente discutia muito, gente jovem tentando achar solução para as questões sociais. E ele, certa vez, fez uma repreensão à nossa turma na sala de aula, dizendo o seguinte: vocês estão discutindo esse tema como uma pirâmide invertida.
aprendam que, em primeiro lugar, de que na democracia, primeiro se organiza a política, que viabiliza o desenvolvimento econômico para poder atender as questões sociais. A impressão que eu tenho é que a gente vive, ao longo do tempo, discutindo essa pirâmide invertida no país, né? E talvez a gente tenha, mais uma vez, uma nova chance de recolocar o vagão nos trilhos. Bom, parabéns, né? Mandando um abraço aqui para o nosso Joaquim Schneider, prefeito de Alto Feliz, que está assistindo ao Pampa Debate. Mandou um WhatsApp para mim. Mandou o WhatsApp, estou aqui com o telefone do deputado aqui, tá vendo? É que o Paulo não lê mais os WhatsApp aqui. Não, mandou para mim. Eu te trago audiência pois também. Sim, claro que eu sei. Não sou eu que trago audiência. Minha mãe. Quem traz audiência são vocês, não sou eu. Até o filho do Marcelo. Paulo Sérgio sugiro que no final do programa, quando cumprimenta os aniversariantes de tua relação, não leia só o topo da pirâmide, que mandes também cumprimentos para aquela série de telespectadores anônimos que também aniversariam, que reside na planície e estão de aniversário, o Nilton de Guaíba. O Nilton quer fazer, eu pinto aqui umas pessoas para cumprimentar hoje, por exemplo, de aniversário, como é que eu não vou ler? Fica feliz da vida, Luiz Coronel, o príncipe Dom, o João Henrique de Orleans e Bragança. Esse é o fotógrafo? Não sei se é o fotógrafo. Maravilhoso. Aniversário. Muito jovial, muito simpático, muito desprovado de deputado Afonso Rães está de aniversário hoje. Felipe Massa, de aniversário hoje. Celso Bernardi, presidente regional do PP. Aliás, tem um partido que está garantido com a distribuição. Vai ser a mais correta de todos. É o presidente nacional do PP. O cara, Ciro Nogueira, a distribuição corretíssima do Ciro Nogueira. Inclusive ele, a Mariane Bolzan está de aniversário hoje, viu? A Mariane está de aniversário, do nosso Tribunal de Contas. Andréa Calduro, estou pensando algum Fernando Tornaim, o Beto Bôtega, o Marcos Calef. Vou te ajudar, o secretário Ramiro Rosário, secretário aqui municipal. Agora, esse vai gostar, o Luiz Coronel. O Braulio Pinto está de aniversário hoje. Olha. O Braulio Pinto. Está aqui, ó. Tá aí, o Braulio Pinto. O Jorge Aita, lá da Santo Antônio. E o nosso deputado Ronaldo Nogueira, nosso ex-ministro, também aniversariando. O Carlos Alberto Fontoura, o filho do Fontoura, está de aniversário, do Unificado. Olha aí, tem tanta gente de aniversário hoje, mas parabéns aos do Planalto, da Planície também, tá? Atendendo meu amigo Nilton de Guaíba. Vê se tu conhece mais algum, pode ler aí. Luiz Coronel, tu ias ler aquele do político aí, que tu viu uma poesia, não? Não, eu estava, qualquer página que eu abro aqui sai um verso político, ó. Quer ver que qualquer página. Só para encerrar com bom humor. Só para encerrar. Ou com... Olha aqui, ó. Ou com lágrimas. Olha aqui, uma bonitinha. O burocrata é um fantasma. Ninguém diz, sou burocrata, mas tu bem o reconheces. É sempre um não de gravata. Muito bom. Obrigado, Eli Fialho, pela sua presença. Venha sempre, né, Eli? Tem que vir mais seguido. Obrigado. Luiz Coronel, tu és de onde? Eu? Natural de onde? Natural de Rosário do Sul. De Rosário do Sul? Mas tenho dupla cidadania. Da fronteira. A outra cidadania que eu tenho é do Alegrete. Eu já sou de São Cepé e Cachoeira, tenho dupla cidadania também. Cachoeira, aliás, que é faz parte da grande Bagé. O principado da qual Bagé é condado. Obrigado, Leotins. Obrigada. Tu nasceste em Porto Alegre, né, Leotins? Não, eu estava pensando, eu tenho tripla, então. Eu nasci em Canoas, imediatamente fui morar em Quintão e depois vim morar em Porto Alegre. E veraneia no magistério. Não, lá em Quintão, eu só tenho casa em Quintão. Tem? Eu tenho casa em Quintão. Tem, mas veraneia lá em Atlântida agora. Eu vou para casa do sogro lá. Lá é o sogro. Um abraço do João, então, lá. Obrigado, Marcelo. Bom retorno à realidade aqui, depois dessa turnê por gramados espanhóis, né? Bom retorno. Tivesse na Catalunha? Não. E na Andaluzia? O pessoal continuou, mas eu tive que voltar. Volta para a vida real. Ficasse com medo da independência lá? Sabe que uma coisa me chamou muita atenção? Em Madrid, assim, está muito forte a discussão, assim, as bandeiras da Espanha, assim, pulverizadas em todo que... Com a onda de nacionalismo. Você teve na Andaluzia? Não, foi só maior que em Madrid. A família dela lá
É lá da Ana Luzia. Obrigado também, Gabriel. Sou sucesso com o plebiscito. Obrigado. Vamos torcer para que aconteça positivamente. Não adianta acontecer e ir lá as pessoas e darem um não. Né? Nós precisamos realmente, aí é um processo liberal realmente, enxugar o Estado. Não é mais possível manter coisas que dão prejuízo. E se ficar na mão da iniciativa privada, dá lucro. Entrega a Corag para qualquer privado e vê se não dá lucro. Entrega a Proceres para qualquer privado e vê se não dá lucro. E por aí vai. Pena que muitas vezes as privatizações são feitas de forma inconsequentes e erradas, como aconteceu com a própria CE e a CRT. E deu no que deu. Olha o que é Oi hoje. É um problema sério. Basta fazer terminando o programa. Fazer um debate com o Brasil que eu não quero. Obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.